Olá, pessoal. Estamos aqui hoje nos reunindo com um grande empreendedor, que é o João Carolino, uma pessoa extraordinária, que hoje o nosso primeiro podcast do Assisback Cast será lançado com muito orgulho com uma pessoa que constrói esse ABC. João Carolino, vocês vão entender a história que ele tem na nossa região. E estamos muito felizes hoje, porque a empresa dele está em São Bernardo do Campo. Começou em Santo André, ele vai contar muito dessa trajetória. E além de ser também um grande atleta, que vocês vão conhecer também essa história maravilhosa, né? Como que ele faz, como que ele pode colocar o esporte, como que qualquer um de nós colocamos o nosso esporte, a nossa vida esportiva dentro da nossa vida empreendedora, enfim, pessoal. Então o João aqui vai nos dar hoje tenho certeza, uma aula de como ter sucesso também na vida. Antes de passar a minha palavra para ele, começarmos esse podcast ouvindo o nosso entrevistado, eu queria dizer que a Associação Comercial e Industrial São Bernardo do Campo, a Assisback, a partir de hoje, estaremos realizando inúmeras entrevistas com personalidades aqui da nossa região, mostrando para vocês, empresários, tanto vitória e também cases de fracasso, porque todo empreendedor que hoje venceu na vida passou também por momentos difíceis e não desistiu. Por isso que chega aonde chegou. Isso é muito importante. Então, a nossa maneira de passar informação para vocês vai ser uma maneira bem interessante, uma maneira em que vocês terão a oportunidade de conhecer inúmeras histórias, e a Assisback está cumprindo a sua missão e o seu dever a todos nós aqui da nossa região e também do Brasil. Esse podcast ele será transmitido pelo YouTube. A partir do dia 27 será liberado já para que vocês possam, 27 de agosto, para que vocês já possam estar aí verificando, ouvindo, aprendendo e também dando a sua opinião, ok? Vamos lá. João Carolino, um empresário da JCR Hélice Brás. Olha que interessante, Hélice Brás. Eu gostaria muito que você se apresentasse e falasse um pouquinho, começasse até a falar um pouquinho por que o nome Hélice Brás, a origem disso tudo e um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho daquilo que você, como que você começou e essa ânsia de empreender na nossa região do ABC. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Olá, então abrange todas essas fases do dia, né? Walter, para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. É um amigo querido, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Tive o prazer de ser amigo também do seu pai, uma pessoa maravilhosa. Não conhecia aqui a Assisback, a sede da Assisback. Eu cheguei um pouco cedo, uma recepcionista muito simpática, a Jaqueline, me levou aqui, eu fiz uma via sacra aqui por dentro, aprendi um lugar maravilhoso, você está entendendo? E quanto às suas palavras elogiosas a meu respeito, eu me sinto assim numa responsabilidade muito grande, sei que não estou à altura de ser o inaugurador aqui desse podcast, você está entendendo? Mas vou, na medida do possível, tentar responder e acrescentar alguma coisa da minha trajetória, que não é brilhante, mas ela foi também galgada, com alguns sacrifícios, com algumas vitórias e muitas derrotas. Você está entendendo? Então, isso daqui é a vida de um empresário também. Quanto também, se possível, falar sobre a minha vida de atleta, que também eu tenho muito orgulho de ter sido e que também me ajudou muito na minha parte empresarial. Eu estou aqui à sua disposição para tentar responder e estar à altura desse compromisso que tanto me honra, que ser o primeiro a inaugurar esse podcast. Olha, João, olha uma coisa legal, né? A gente percebe, né, grandes vencedores, eles têm algo que chama humildade. E você já logo no início já demonstrou, pelas suas palavras, já tem esse H
da humildade. Tem que ser humilde, porque não tem grandes coisas a apresentar também, né? Humildade, humor, é isso que um grande empresário, a gente precisa hoje. Eu vou, obviamente, perguntar para você, você começou como empresário, como empreendedor, eu acho que a tua primeira empresa foi em Santo André, Sim. isso? Na nossa vizinha aqui, em Santo André. E como é que foi assim? Como que foi esse início todo? Se você começou sozinho, se a família também é envolvida na empresa, se a tua empresa é uma empresa familiar. Fala um pouquinho sobre esse início, sobre essa construção da JCR. Então, eu sou um rapaz latino-americano, certo? Quer dizer que é Belchior, né? Mas sou do interior, nasci em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu vim para Santo André antes, até para ser atleta. Você entendendo? Que eu tinha uns jogos regionais do interior e em Santa Cruz tinha esses jogos regionais, foi em Bauru, e lá eu fiz um resultado que foi recorde daquele jogo lá, uma corrida que eu fiz. Aí eu recebi um convite para vir para Santo André, então eu vim para Santo André primeiramente para ser atleta, depois eu voltei para Santo André, para Santa Cruz do Rio Pardo novamente, e quando eu vim com 16 anos. Interessante que eu cheguei em um dia, e no outro dia eu já estava empregado na Pirelli, que eu fiz um teste lá e também tinha alguns candidatos, eu tive a felicidade de passar no teste e já comecei a trabalhar no dia seguinte na Pirelli. Então, com 16 anos, naquela época eu podia trabalhar menor de idade, eu comecei com carteira assinada e eu fiquei lá 2 anos, depois até, coisa interessante, né? As empresas no ABC naquela época, eram assim, muito orgulho das pessoas trabalhando numa Volkswagen, numa Pirelli, numa Firestone, né? Que ano que Esse foi? daqui foi em 1962, 63, sabe? E então, aí o engenheiro, que era um engenheiro muito competente, que era da Escola Politécnica de Engenharia em São Paulo, o Ravaz, falou: você vai sair daqui, você vai voltar aqui, você vai fazer a faculdade e volta aqui. E naquele tempo, se eu pedisse a conta, eu não poderia retornar à Pirelli, porque daria a impressão, olha que coisa interessante, certo? Daria a impressão que eu estava assim, menosprezando a Pirelli. Certo? Então a Pirelli tinha que me mandar embora. Então esse engenheiro rapaz me mandou embora. Você tá entendendo? Aí eu peguei, inclusive depois nós saímos lá, tinha um bar em Santo André, perto da estação, chamado Nosso Bar. Eu fui comemorar a minha dispensa. Olha, por ser mandado embora, junto com a pessoa que estava me mandando embora. interessante. Depois a vida mudou muito e eu fui para outro lado e também depois casei, constituí minha vida e não voltei mais para a Pirelli. Você está entendendo? Mas a imagem da Pirelli sempre me gratifica muito, eu tenho muito orgulho de ter passado por isso. Mas meu lado empreendedor mesmo, Walter, ele não começou por aqui, ele começou no interior. No interior, entende? Tinha uma vizinha nossa, da minha mãe, que ela tinha uns coelhos e ela foi viajar. Eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos. Então ela pegou e falou se eu podia cortar um capim e dar para os coelhos lá, certo? Então foi o meu primeiro salário, honorários que eu recebi por um serviço prestado, foi com 8 anos. Que legal. Você está entendendo? E no interior, a minha família era proprietária de terras, fazenda. Então a gente não tinha muita coisa a fazer, não seria essas coisas, sabe? Então eu morava também numa casa um terreno muito grande, tinha uns pés de jabuticabas lá. Eu lembro que um dia eu vi um carroceiro vendendo jabuticaba na rua. Eu perguntei para ele se eu não queria comprar minhas jabuticabas. Aí também vendi jabuticabas. Fiz 2 ternos com os dinheiro que tinha, que era o que a gente precisava, o terno para ir no clube. Então, tive esses rendimentos aí. E foi dessa forma que eu comecei a empreender e ter algum retorno. Olha, então já estava no sangue isso, né? Eu sou formado também, eu sou engenheiro, tenho formação em engenharia e tenho formação em matemática. Então, também como professor, depois eu comecei minha carreira como engenheiro, como calculista de estrutura metálica e também com escritório, mesmo continuando dando aula, que dava aula também concomitantemente à profissão, ao início da profissão. Professor também. Professor. E tive até um sócio que você deve conhecer, que era o Leomar da Ronc, que chegou, era vice-prefeito de São Bernardo, de São Caetano. Aí nós fizemos no escritório, fiquei lá com ele 5 anos, depois vim para Santo André, certo? Já construindo para terceiros, fazendo casas, você está entendendo? Depois tive grandes amigos que me privilegiaram, era praticamente recém-formado, consegui
fazer a casa, uma das casas mais emblemáticas, mais bonitas de Santo André, que era de um amigo meu, que o Anderson, da empresa MG. Então, eu tive muitos amigos que me impulsionaram para a carreira. Não foi assim uma coisa pré-estabelecida por mim, Sim. mas ela foi também não esteve sobressalto, ela foi assim, levemente introduzindo obras no nosso escritório, e a gente começou por aí. Porque o teu ramo foi a construção, ainda é, e nesse início foi que começou a construção civil. Então, Foi aí, a partir daí. foi que nós conseguimos construção civil, e nós ficamos muito tempo em Santo André, porque Santo André tinha um escritório que era a sede própria nossa já, você está entendendo? Na Avenida Dom Pedro, e tinha uma área bastante grande que era na Cata Preta, em Santo André, todos os bairros de Santo André. Sim. E aí eu tive uma proposta da MRV para a gente construir ali 432 unidades. Então fiz uma parceria com a MRV, você entendeu? E aí eu tive que ceder esse terreno onde era a nossa, não digo para você onde era a nossa empresa operacional, porque os meus equipamentos, o lugar deles é na obra. Okay. Então, quando eles vêm para algum lugar específico nosso, significa alguma coisa que não é interessante para nossa firma, porque ele deixou de uma manutenção que ele venha para o depósito, para alguma coisa. O interessante é que ele fique em obra, seja resolvido o problema na obra, porque é ali que dá o nosso retorno. Então, só que então nós estávamos no seguinte, a gente tinha a parte administrativa na Dom Pedro e a parte operacional na Cata Preta. Esse percurso aí, normalmente ia demorar 40, 50, até uma hora, depende do trânsito, para a gente se locomover. Então, meu objetivo sempre era juntar a parte administrativa com a parte operacional, você entendeu? Então, isso daqui aconteceu também, como as coisas, graças a Deus, acontecem comigo, assim, sem a gente ter muita lucubração, muito suor, muito sofrimento, certo? Como aconteceu esse problema que a MRV me propiciou uma parceria que para mim era interessante, aí eu saí procurando lugares para ver, certo? Tive um prazer muito grande, uma felicidade muito grande de achar uma área que já tinha um galpão de uns 3.000 metros quadrados, e mais aí eu fiz a parte nossa operacional, tem mais de 1.000 metros de área de administração, temos até um auditório lá para 100 pessoas. Olha que legal. Onde a gente ministra os cursos para os nossos funcionários, e também vamos ter agora, até te convido, dia 3 de agosto vai ter uma palestra com o Dr. Flávio Padovan, que ele deve ter conhecido. Ele foi daqui também o presidente da Fox, depois foi da Land Rover, da Porsche, e é um palestrante muito competente. Vai ser em agosto essa palestra? Vai ser dia 3 de setembro. De setembro. 3 de setembro, desculpe, a data é errada. Não, certo? Então, aí nós estamos lá, certo? E graças a Deus, eu hoje até vejo que eu demorei muito para fazer essa junção da parte administrativa com a parte operacional. Graças a Deus, é uma área própria sua ali. É própria. Já adquirimos também uma outra área do lado, que é uma concreteira, porque eu estou querendo ficar dentro de São Bernardo, que é uma cidade que sou muito grato, que está me acolhendo muito bem. Você está entendendo? Estou satisfeitíssimo aqui com o poder público. Certo? E a gente está lá trabalhando, tentando permanecer de pé e trabalhando muito. E eu achei bem interessante na sua fala, quando você me disse que você tem um auditório. Sim. E que faz muito cursos, treinamentos, você investe, você investe nos seus colaboradores, como que você enxerga essa questão do investimento nos colaboradores, principalmente hoje, porque hoje, João, nós temos uma deficiência em todos os segmentos de mão de obra, sim, principalmente qualificada. Uhum. E aí, né, é um gargalo que nós temos dentro da associação comercial, porque muitos empresários nos procuram e falam: eu não consigo arrumar pessoas para trabalhar no meu segmento, e são segmentos diversos. Sim, sim. Né? E aí a gente pensa: como é que a gente vai atender esse pessoal? Como que a gente pode ajudar o empreendedor? E aí você me fala que você tem um espaço e montou um auditório, olha o pensamento. Sim. Esse auditório especificamente é para fazer treinamento e qualificação e capacitação dos seus colaboradores, é isso? Na verdade, além desse auditório, nós temos 2 salas onde a gente administra cursos e
os nossos funcionários. Ok. Nós temos uma sala que é na parte operacional também, que é lá para ministrar curso. Tem uma parte também na parte administrativa também para curso. Eu não sei se é por isso ou porque faz parte da minha concepção do que nós temos que ter, que é a parte cognitiva, transmitir conhecimentos. Perfeito. Então, como professor que eu fui, Walter, há uns tempos atrás, eu dava até aula para colaboradores que sequer sabiam ler. Você está entendendo? Então, nós tínhamos pessoas lá que até ia lá para alfabetizar. Você está entendendo? Então, nós alfabetizamos muitas pessoas. Você está entendendo? E depois que alfabetizados, a gente dá alguns cursos, instruções básicas de matemática elementar. Então, eu dei muitas aulas lá, sabe? Então, essa parte minha de professor, ela me ajudou muito a transmitir isso daí, que eu achei que foi fundamental, certo? E hoje, por exemplo, com a internet, você aperta um botão lá, você pode ter todos os conhecimentos, certo? Mas antigamente não era. E quem tinha algum conhecimento, ele também se sentia assim, motivado a não transmitir o conhecimento por alguma colocação. Alguém vai ficar sabendo, então esse conhecimento é meu. Hoje não existe mais isso. E quando você falou da parte de mão de obra, a parte de mão de obra no Brasil sempre foi um problema. Eu tenho dificuldade em mão de obra e a torcida do Corinthians inteiro tem dificuldade para isso. Então, o que a gente faz? Nós qualificamos os nossos profissionais. Você está entendendo? Então, obviamente que o nosso equipamento não é equipamento que todo mundo sabe operar. O nosso equipamento são equipamentos, a maioria deles, quase todos, são italianos ou alemães, certo? Hoje, se você for em Dubai, a máquina que está perfurando lá é a máquina que a nossa empresa tem. São importados os equipamentos? Todos importados, certo? Então, uma coisa assim, então, para você qualificar uma pessoa para operar uma máquina, você tem que ter qualificação, você tem que fazer um estudo até da personalidade, dos comportamentos de uma pessoa para dar uma máquina dessa. Certo? A máquina nossa, ela tem só de aço tem uns 35 metros, porque ela também perfura 35 metros. E chega a ter diâmetro de 1,20 m. Então, já pensou um poste com 1,20 m de diâmetro e descendo uma profundidade de 35 metros, então tem que ser uma máquina muito possante. Muito, certo? Então, o que nós fazemos é qualificamos, damos instruções, certo? Damos um curso mesmo para o pessoal. Esse auditório, ele serve também para palestras assim, de temas gerais, você entendeu? E também para ter um deleitantismo e transmitir alguma coisa que não é só trabalho. Perfeito. Certo? Além desse espaço para ministrar curso, nós temos três espaços lá de descompressão. O que é descompressão? O colaborador nosso está muito estressado, ele desce lá embaixo, tem um sofá para ele pode descansar no período de trabalho dele. E ninguém vai ter o direito de ali perturbar ou falar, pô, você está aqui descansando. Não, é um direito que ele tem durante o período dele de trabalho. Mas aí são chamadas áreas de descompressão. Nós temos 3 lá, certo? Também tem o lugar para o pessoal, depois das refeições, que eles têm lá o refeitório, também tem um lugar para descansar, inclusive deitarem se quiser. Hoje a gente fala muito referente à saúde mental dos colaboradores, né? A gente tem aí, inclusive, gente aí, a NR1 aí, que veio para cuidar disso. É mais uma... É que assim, a gente sente, óbvio, que eu tenho muito orgulho de viver, também de ser empreendedor como você, porque nós conseguimos girar muito esse país, dar emprego, dar condições. Então, nós temos que ter orgulho disso, né? E muitas famílias dependem da gente, e ainda mais pessoas que fazem, pensa muito na saúde do colaborador, tem um mérito muito grande, né? Inclusive, antes de você continuar aí, para a gente quebrar um pouquinho aí a trajetória, eu queria fazer um convite para vocês, né? Vou até antecipar, um convite que o nosso querido João Carolino receberá o título, eu vou mostrar aqui para vocês, de cidadão sambernardense. Será no dia 28 de agosto, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, né? Para você ver como a cidade tem acolhido muito bem os nossos empreendedores. E eu vou te dizer, esse é um título merecido com certeza,
Nós temos muito orgulho de ter um empreendedor que trouxe a sua empresa aqui para a nossa cidade. Eu tenho que fazer a propaganda da cidade na qual eu faço parte. Eu nasci em Santo André. Olha Eu que- nasci porque antigamente só tinha o Hospital Brasil ali, né? Então, mas eu tenho muito orgulho de convidá-los a todos, quem puder vá, tá? E vá prestigiar o nosso amigo e o nosso querido João, lá na Câmara Municipal. Que horas que vai ser? Às 19 horas. Tá bom? O convite está feito. Vamos continuar, né? Eu gosto de quebrar sempre essa questão do convite e vamos falar um pouquinho também de uma coisa que eu sei que ele tem muita vontade de falar sobre esse assunto, que é a sua carreira de esportista. Então, Porque tem muita história aí para a gente conversar sobre isso. E eu queria ouvir um pouquinho de você, como começou e como que você enxerga hoje, né, o esporte junto com a empresa, se o esporte, quais são os benefícios que o esporte traz também para as pessoas que empreendem? Então, eu acho que tem tudo a ver, Walter, certo? Eu acho que o empresário de sucesso, não que eu seja um empresário de sucesso. Graças a Deus, eu tenho orgulho da nossa empresa. Hoje a nossa empresa ela figura entre as 5 maiores empresas do ramo no Brasil. Se não for a maior, se não for a que mais credibilidade tenha, posso citar algumas obras dela aqui para você, certo? Nós fizemos a Roda Gigante, a fundação da Roda Gigante, que é o cartão postal de São Paulo. Fizemos o aeroporto de Florianópolis, que é um dos mais modernos do mundo. Sim. Temos o acelerador de partículas em Campinas, que também é um dos 3 maiores do mundo. Hoje nós estamos, inclusive, concluindo mais uma ampliação deles, que é um adendo lá ao Orion. Certo. Fizemos todas as fábricas, todas as montadoras, graças a Deus, nos deram o prestígio para nós de poder fazer as obras, a Hyundai, a Toyota, Land Rover, certo? Diversas outras indústrias, Heineken, Coca-Cola, também a sede que era uma das maiores empresas, uma das construções do Brasil na época, que é a sede logística do Banco Itaú, lá em Mogi, foi nós que fizemos. Então, isso daqui nós temos uma responsabilidade muito grande com o cliente e também somos muito gratos por eles terem nos privilegiado com a escolha, sabe? Então, sobre a parte nossa de esporte, eu, como falei, a primeira vez que eu vim para Santo André, eu vim para ser atleta e não fiquei, voltei, certo? Mas eu nunca deixei de praticar o esporte, de praticar esporte a nível competitivo. Mesmo eu tendo a minha profissão, e a minha profissão eu não posso simplesmente ser simplesmente atleta. Claro. Então eu tinha o atletismo e a corrida junto. Não era fácil. Inclusive, na nossa inauguração lá, eu convidei o Marilson, que é o maior medalhista, o maior atleta, que teve maiores recordes brasileiros até hoje. Tem recorde de 1.500, de 3.000, 5.000, 10.000, meia maratona. E só não tem da maratona, que é do Daniel, que agora teve um problema aí. Então, esse Marilson, ele sempre falava que nós estávamos sempre juntos. Mas você é maratonista. Eu sou maratonista. Maratonista, primeiro, para você chegar a ser maratonista, você tem que passar por todas essas outras provas. Perfeito. E dentro dos corredores, maratonista é 1% dos corredores. Dos caras que correm, somente 1% que faz a maratona. A maratona é uma prova de 42.195 metros. 42 quilômetros, 195 metros. Era 42, porque a maratona, ela vem lá dos primórdios da Grécia lá. Existe, não sei se é folclórico o que é, mas era que um soldado, ele correu de Marathon até Atenas para dar uma resposta dar uma notícia que tinha vencido uma guerra, certo? Tinha vencido uma batalha. E depois caiu morto. Morreu, certo? E depois, então era 42 quilômetros essa distância entre uma cidade, entre Atenas e essa cidade que chamava Marathon. Depois veio 195 metros, porque a rainha da Inglaterra tinha uma prova e o palanque ficou distante da chegada, 195 metros. Então ficou 42, 195 metros. Então, a prova mais glamourosa de uma Olimpíada, de um evento esportivo, é a corrida de 100 metros. É a glamour, né, que é o mais rápido do mundo. Sim. Mas a mais heróica é a maratona.
Porque correr 42 quilômetros requer alguma... Haja superação. Uma superação. Gostei da sua palavra, superação. No oitão da nossa empresa, está escrito dedicação e superação. Sim. Certo? Porque dedicação, todo mundo é dedicado. Qualquer pessoa se dedica naquele que faz, certo? Uns mais, outros menos, mas é dedicação. A partir do momento que você chegou numa dedicação bastante alta, aí entra a superação. E a superação ela não tem limite. Você tem que estar sempre superando. Então, para ser um maratonista, você tem que saber que a tua qualidade melhor é a superação. Superação da dor, das abstinências que você faz na tua vida particular, nos teus envolvimentos familiares, nos teus envolvimentos sociais. Você tem que abrir mão de tudo isso daqui para você ser um maratonista. Uma pessoa chegar e falar assim, eu vou correr amanhã, o ano que vem eu vou fazer a maratona em Nova York. Não, ele não vai fazer. Se ele não se propor a pagar um preço muito alto para isso e ter uma disciplina e também ter uma complexão física já intrínseca dele, ele nasceu para aquilo, você está entendendo? Sim. Então, um atleta olímpico, ele não foi atleta olímpico por acaso, ele já nasceu com características físicas e biológicas para tal. Certo? Então, isso daqui. Então, a parte que você estou me distanciando, me desculpe, não, mas a ótimo. parte de empresário e atleta, Esporte. ela é bastante comum. Tanto é que muitos empresários, o Abrilheiros mesmo, tinham dentro da empresa dele uma academia. Eu também fiz uma academia. Dentro da empresa? Na minha empresa, Olha você está entendendo? Privilegiando. E damos aí, inclusive, bônus para o colaborador que estiver praticando. Certo? Então, lá tem 2 banheiros. Fizemos na academia e o nome da academia é do Vanderlei Cordeiro, que era meu amigo. Trabalhamos muitas vezes juntos. E também pela resiliência dele, que ele, depois de caído, ele levantou e ainda chegou ao terceiro colocado na prova, certo? Então, ele é meu amigo. Então, botei lá o nome lá e nós temos essa academia lá. Então, o que eu vejo o esporte? O esporte é basicamente dedicação, resiliência, comprometimento, certo? Você não está sozinho, você tem que ter um time para isso, como eu tenho um time de engenheiros, eu tenho personal para fortalecimento, tenho personal de corrida, ortopedista, eu tenho 3 médicos, um que cuida do quadril, outro cuida do joelho. Tem que ter uma equipe. Então, esse daqui, certo? Tem nutricionista, certo? Então, esse daqui é um conjunto. Então, quando eu faço uma prova, se eu tenho um resultado, pode ter certeza que esse resultado não é só meu esforço, meu trabalho. É o trabalho de uma equipe, de um time, como é de um empresário. Então, na parte do empresário, o empresário normalmente ele tem as vitórias dele e tem as derrotas. E ele tem que conviver com isso. Você está entendendo? Ele tem que saber replanejar, tem que saber reprogramar, sabe? Ele tem que ter os horários dele, saber que ele tem que estar lá, tem que cumprir, tem compromisso com o cliente, tem uma série de coisas, certo? Metas, então, objetivos. Tem métodos e objetivos e tem que estar sempre corrigindo. Com o que não deu certo, nós temos que corrigir, certo? Por exemplo, muitas coisas de técnica, hoje você tem um planejamento para fazer hoje tantos quilômetros. Choveu, deu algum problema, ou alguma coisa não aconteceu, teve um problema familiar, né, certo? Aí você tem que adaptar, replanejar, certo? E recompensar isso de outro jeito. Então, essa parte, nossa, isso daqui eu tenho certeza absoluta que o pouco mérito que eu tenho na parte empresária, eu devo muito a esse comportamento que eu tive como atleta, essa disciplina que eu tive, certo? O atleta, não eu, mas todos os atletas, a primeira condição dele é a honestidade, que ele tem com ele mesmo, com os objetivos, certo? Uma seriedade de princípios. Então, se eu pudesse, eu contrataria na minha empresa só atletas. Olha que interessante. Certo? E você que tivesse a qualificação também de profissional. De profissional, certo? Claro. Lógico. Você tem que ser tem que ser sempre o meio termo. Eu acredito nisso. Agora, você tem alguma... Você hoje, como maratonista, eu sei que você participa de provas no mundo todo. É isso que eu queria entender um pouquinho. E resultado, né? Como que hoje, né, você está se colocado... Existe um ranking, existe como é que funciona um pouquinho? Fala para nós isso. Hoje, eu fiz agora, recentemente, a Maratona de Boston, eu fui segundo colocado. Você está entendendo? Embora isso daqui, todo mundo
festejou e, graças a Deus, me honrou. Segundo colocado, segundo Nádia? colocado na Maratona de Boston, na minha Parabéns, faixa etária, olha. sempre a faixa etária, né? Uhum. Então, tive boa... Todo mundo aí foi muito... eu tenho, por excesso de... Emocionante, Eu sim. tenho dificuldade até de falar, certo? Sim. Me elogiaram mais do que eu merecia. Não, Você não. está entendendo? Certo? Então, nós tivemos homenagens na Polícia Militar, homenagem aqui, coisa e tal, certo? Isso daqui divulgou muito esse segundo lugar. E mesmo eu tendo o segundo lugar na Maratona de Boston, isso daqui, a Maratona de Boston foi uma maratona muito difícil. Você está entendendo? Eu saí daqui do Brasil, eu saí com uma lesão, corri a maratona lesionado, Olha. e graças a Deus, falando para você de superação, superei muitas dores, muitas coisas, e conseguindo chegar no segundo lugar. Minhas filhas estavam assistindo, que minhas filhas estavam junto, então eu não tinha passado a meia maratona, era 21 quilômetros, eu não tinha passado ela bem. Eu já estava falando assim, deixa eu rolar aí, porque eu tenho que completar essa maratona, eu vou completar, isso aqui não vai fazer parte do meu currículo mais, certo? Aí minha filha, no quilômetro, estava no quilômetro, ela falou, pai, você está dando pódio ainda, sabe? Aí eu peguei e forcei um pouco mais e cheguei em segundo lugar. Mas mesmo esse segundo lugar, ele me puxou para baixo no ranking mundial. Eu estava em sexto lugar, no ranking mundial era o sexto. É por categoria. Categorias, estava o sexto, certo? Hoje eu estou 18º. Estou entre os 20 aí, tá bom, certo? Mas essa daqui não era só essa maratona. Nesse conjunto de maratonas que existe no mundo, existem 6 maratonas que são chamadas Majors, the Major Marathons of the World, as 6 maiores maratonas do mundo, que ela é Chicago, Berlim, Nova York, Londres, Boston e Tóquio. Eu já fiz 5. Dessas 5 eu já fiz pódio. Fui segundo lugar também em Chicago, fui terceiro em Berlim. Olha que legal. Você está entendendo? Então, só que agora esse daqui, Boston, que apareceu muito, acho que a mídia estava divulgando mais, talvez seja meu assessor que me ajudou aí, sabe? Você está entendendo? Então, tudo bem. Então, agora eu vou fazer, o ano que vem eu faço Tóquio, e depois que eu fecho esse Tóquio, eu recebo... Tóquio completa, é isso? Tóquio, É completo a 6. Não, eu fiz já muito mais, fiz mais de 20 maratonas. Sim, mas dessas 6 maiores, dessas médias, eu completo 6, certo? E tenho possibilidade, eu acredito que eu vou sair no Guinness Book como o cara que mais subiu em pódio nas 6 maratonas. Olha que interessante. Deu para você entender? Então, eu espero, eu não estou 100%, certo? Mas espero até o Tóquio que eu faça uma prova melhor aí, que eu possa até vir a pegar pegar pódio de novo, que talvez só com esses 4 pódios eu acho que eu já garanto o Guinness Book. Mas eu ganhei maratona da Dias, ganhei maratona do Uruguai, fui segundo também em Vancouver, Roma, diversos outros maratonas. Faz parte da sua Faz parte, mas vida, tem um preço, viu? Tem um preço, certo? O preço muitas vezes você está lesionado, é dor, muitas... exatamente. Levantar cedo, por exemplo, para essa maratona de Boston, eu estava levantando às 3h30, às 4 horas eu já estava treinando, certo? Agora, amanhã eu vou levantar também, já estou ainda levantando um pouco tarde. 5 horas eu vou estar treinando no César, lá em São Caetano. São Caetano. Eu achei muito interessante quando você disse que os seus filhos estavam ali. Sim. E eu queria te fazer até um questionamento, uma pergunta, a importância da família na tua vida, na tua carreira. Às vezes é cobrança, viu? Minhas filhas são atletas também, minha filha é triatleta, ela ficou inclusive em 5º lugar agora no Troféu Brasil. Quando eu corri Londres o ano passado, eu corri numa faixa errada, que eu teria ganho em Londres já o ano passado. Aí eu corri com a minha filha, mais nova, que foi a primeira maratona dela, e corri com essa triatleta também, certo? Foram as 2 primeiras maratonas dela. Agora em Tóquio, elas já vão fazer, junto comigo também, vão correr. Boston, elas não correram comigo, estavam lesionadas também, então elas foram lá só para assistir, mas estão sempre junto comigo, sabe? Eu nunca falei para uma filha minha estudar, eu nunca falei para uma filha minha correr, você entende? A Larissa também, que é outra filha, que trabalha comigo no escritório, todas elas, como professor, nunca falei para isso, estudar, nunca falei como atleta também, nunca falei. Mas o exemplo foi muito forte. Então, todas as minhas filhas passaram pela Escola Politécnica de Engenharia. A minha filha Giovana, hoje ela não trabalha comigo, ela é diretora do maior banco de investimento dos Estados Unidos. E a Júlia
também formou pela Escola Politécnica, engenheira, e fez concomitantemente, fez arquitetura, fez as duas faculdades no mesmo, junto, na Poli, e hoje ela é calculista do metrô. Você está entendendo? Então, se eu tenho alguma coisa a me orgulhar, é orgulhar da minha família. Minha mulher também foi atleta da Pirelli de vôlei. Certo? Que bom, Mas foi uma coincidência, assim, nada por imposição, certo? Foi as coisas que foram. E na empresa também, alguma filha tua ou filho também Então, eu atuou tinha uma ali. filha minha, a Larissa, a primeira filha, Ah, ela era formada em odontologia, depois ela veio trabalhar comigo também. Todo, como eu estou falando para você, eu privilegio o conhecimento. Então, para ela voltar lá comigo, ela fez pós-graduação no INSPER, fez na GV, foi MBA em engenharia de produção pela Poli, então ela é meu braço direito hoje lá. A Giovana atua em banco, você está entendendo? Obviamente que se ela for lá, ela quebra a firma, porque o salário dela é muito alto. entendi. Não dá para colocar. Não, mas ela vai. Sim. Isso aqui é questão de tempo, a Giovana vai. E a Júlia também. A Júlia está adquirindo cultura em outra empresa, que eu acho que é bom ter, mas a Júlia vai trabalhar com a gente. E você, João, assim, a gente falou muito de esporte, você conta um pouco da sua vida. Agora, me diz uma coisa. Hoje, aqueles jovens, ou as pessoas que estão começando a carreira, ou querem abrir um negócio, você tem uma experiência, uma larga experiência. O que você hoje, nós sabemos, né, o Brasil, ele é um país continental, né, de muitas oportunidades. Lógico que a gente está sempre discutindo aí a questão econômica, isso é econômica, né? E como que você enxerga, o que você falaria para essas pessoas que estão querendo abrir, que tem paixão por algo, mas está com medo de investir, de abrir? Você aconselha a pessoa abrir um negócio hoje no nosso país? Sim, eu não digo que eu posso aconselhar, tem que saber o perfil da pessoa, Vamos certo? lá. Se a pessoa, por exemplo, se ele quiser ser empreendedor, eu posso dizer para você, se ele optar por ser empreendedor, primeira coisa é ser honesto. Honesto, primeiro, segundo, honesto, terceiro, honesto. Depois, primeiro que também nunca pode, por exemplo, querer vender aquilo que eu não posso entregar. Perfeito. Deu para você entender? Depois também trabalho, muito trabalho. Saber que ele vai passar por muitos problemas, você está entendendo? Esse termo hoje está muito colocado aí, resiliência, né? Certo? Não é só resiliência, certo? É resistência mesmo, certo? Resistir aos intempéries, resistir às adaptações, certo? Por exemplo, o país é um país de 1000 oportunidades. Você está entendendo? Mas não adianta só ter oportunidades. Por exemplo, você que está na área daqui, uma associação que é um exemplo de associação, você está entendendo? Você sabe quantas empresas abrem, quantas empresas quantas empresas morrem no primeiro ano. São muitas. Então, por quê? Porque existe nem posso dizer que é uma coisa assim falsa da pessoa, uma ideia de dar certo, vai dar certo, coisa e tal, certo? A ideia, então, às vezes, quando você fala, é assim, às vezes a pessoa quer empreender e ela acha que ela vai ter... Quando ela é colaboradora, ela tem um horário fixo para entrar, para sair. Só que quando ela vai empreender, ela fala, agora eu vou ser dona do meu negócio. Só que ela vai trabalhar o dobro. O dobro. Porque o empreendedor, ele não tem horário para fechar, para abrir o seu negócio e fechar o seu negócio. Ela acha que é tudo esplendoroso, esplendoroso, que vai dar mesmo. Tudo certo, você está entendendo? Então, por exemplo, o empreendedor, ele vai saber que ele vai correr risco, sabe? Certo? Então, se uma pessoa não tiver, por exemplo, esse senso que ele vai correr risco, que ele, como você disse, que vai trabalhar mais, certo? Que vai ter horas que ele vai chorar sozinho e não vai ter ninguém para um ombro para ele, para resolver os problemas dele, certo? Então ele vai fazer, seria melhor ele entrar numa empresa, transferir isso daqui para o empreendedor e ele trabalhar como colaborador. Olha, muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você, em algum momento, a gente está acabando o tempo aqui, mas olha, passa rápido demais, né? Passa rápido. Em algum momento você pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir, certo? Nunca pensei também alguma dificuldade que fez com que você... Nunca pensei também que o meu trajeto fosse muito árduo, que eu fui um vencedor, assim, você foi... Não, nunca não. Para mim as coisas aconteceram homeopaticamente. Você está entendendo? Olha, isso é muito bom. Eu queria também, a gente está
já foi até colocado aqui, né, do nosso tempo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas ali, aquilo que você acha que é importante, em qualquer, no esporte, na empresa, na vida, aquilo que você, de coração, poderia contribuir para uma sociedade mais leve, Então, mais justa. então eu vou falar sobre a vida. Você falou a vida, né? Vida. Contribuiu para a vida, certo? E todas as entrevistas que eu dou, eu termino com essa pergunta e eu nunca preparei nada para falar assim, Perfeito. especificamente e nem vou repetir, sabe? Certo? Para a vida, eu acho que você tem que ter uma vida boa, certo? Vou falar alguma coisa sobre teoria, né? Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre saúde. Então, eu acho que o que nós podemos deixar uma imagem para que a pessoa seja saudável. Para a pessoa ser saudável, eu aconselho a atividade física. Certo? Existe um livro muito bom que eu sempre repito, que eu até apresentei às pessoas, se você permitir, eu vou te mandar um, Claro. chamado Auto Livre, que é do Peter Attia, que ele era um professor ele foi professor de Harvard, depois ele saiu, foi trabalhar no mercado financeiro, depois ele voltou para a parte de medicina. Ele fala para a pessoa ter saúde, ela precisa ter atividade física, sono, alimentação, medicamentos e suplementos e o convívio social. São 5 itens, sabe? Okay. Antigamente, na Grécia, na Roma antiga, o sinônimo de saúde era mens sans e corpore sano. Sim. Tem até um tênis que tem... Só que tem mais componentes, o componente social e tem também o componente medicamentoso. Por exemplo, você está doente, você tem que tomar uma penicilina, você tem que tomar um antibiótico, certo? Você está debilitado, você treina muito, você tem que tomar uns suplementos, certo? Pelo menos eu tomo, assim, eu não estou nenhuma doença, mas eu tomo uns 10 suplementos. Então, essa atividade física, eu acho, ela é mais importante do que o sono, ela pesa mais do que o sono e a tua alimentação, atividade física. Porque é o seguinte, o que nós temos, por exemplo, é a saúde. A pessoa, todo mundo vai morrer um dia, certo? Só que se você conseguir ser saudável por um bom espaço de tempo, aquele espaço que você tiver com comorbidades seja o mais curto possível, certo? Então, tem pessoas que com 50, 40 anos já estão com muitos problemas, diabetes, o câncer, o Alzheimer, você está entendendo? Então, esse tipo que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Câncer, diabetes, coronários e Alzheimer. Você está entendendo? Então, esses daqui, 95% das pessoas vão ter essas enfermidades em algum momento da vida. Algum momento. Então, se ela conseguir estender isso daqui até o máximo possível, que ela tenha uma qualidade de vida boa, você está entendendo? Aquele outro período dela que seja o mais curto possível, certo? Então, isso aí eu acredito nisso, você está entendendo? Que a atividade física vai te propiciar isso. Você está entendendo? Porque com atividade física você vai ter uma alimentação mais saudável, você vai procurar ter um sono mais restaurador, certo? Então, todo esse conjunto é isso daqui. Então, o que eu aconselho, por exemplo, é uma atividade física. Estudar muito. Você está entendendo? Ser correto, que eu já tinha falado. Você está entendendo? E isso daí. Olha que legal. Essas são as dicas, né, de um grande empreendedor, atleta. E é isso que essa geração precisa ouvir um pouquinho também. Eu fico muito feliz de tê-lo recebido na nossa casa, aqui na Associação Comercial. Portas sempre abertas, muito mais. Eu quero te entregar um brinde para você lembrar desse momento aqui, que é importante. Nossa, eu vou, né? Uma coisa que, além de você me privilegiar, sendo o primeiro a ser entrevistado nessa associação, que ela é uma associação poderosíssima. Você sabe que São Bernardo a cidade, era Detroit brasileira. Era, né? Isso. Você tá entendendo? Então, eu estou aqui na Detroit brasileira, sendo entrevistado pelo presidente da Associação Cisbec aqui. Ainda recebo um brinde aqui. É um carinho aqui para que você... Eu vou deixar isso daqui na minha sala lá de troféus, que um dia você vai receber lá. Para que você lembre dessa entrevista. Nossa. Aí, né? Olha, eu estou vendo a minha caneca aqui, eu falei, Pronto. Será que eu vou ganhar essa caneca? Mas ela vai ser nada, nossa, né? Que linda. Muito obrigado. Viu? É a caneca... Olha, hoje eu tive o privilégio de estar aqui com o Walter, um grande amigo, tá entendendo? Tive o privilégio de conviver muito tempo com o pai dele, saudoso Walter Moura, pessoa maravilhosa.
A primeira pessoa, quando ele voltou de Portugal, nós fomos almoçar junto, Walter. Ele me emociona, hein? Então, uma coisa seguinte, ele teve doente em Portugal, você está entendendo? Depois que ele se recuperou, nós fomos almoçar juntos, certo? Então, eu não sei o que eu tenho que falar. Muito obrigado, Walter. Imagina. Não tenho palavras mais para te agradecer do que isso. Tá? Eu que te agradeço. E muito olha, obrigado, muito obrigado. E até a próxima. Nós faremos... o nosso podcast vai continuar. Agora vocês vão receber muito, como eu disse no início, muitas entrevistas. Nos acompanhem, nos prestigiem, e a Associação Comercial Industrial está à sua disposição. E também o Grupo JCR também está à disposição de todos vocês, empreendedores e empresários. Pois não. Você vai ver isso aqui na minha... Eu tenho um lugar lá, o Marcos conhece, eu tenho uma galeria lá de troféus, que vai estar junto com meus troféus. É mais um troféu que eu ganhei, tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado, pessoal. Até já, pessoal. Até breve.